Olá, meus caros Champions, tudo beleza? Aqui é o professor William e vamos a mais uma aulinha e essa será sobre o processo de renascimento cultural. Renascimento simboliza um recomeço, né? Simboliza um novo princípio. Aqui a gente se refere muito a como que fica a questão cultural no processo de baixa Idade Média, né? Para grandes transformações aí, nós temos esse período então que é o Renascimento cultural. Durante a Baixa Idade Média, surge uma nova classe social, que é a burguesia, muitos reinos começam a se expandir, novas ideias começam a ser vinculadas. O próprio clero, ou seja, a igreja, vai perdendo ali também o seu destaque, e a gente vai entender tudo isso e muito mais na exposição desse tema aqui então. Mas o que foi esse tal renascimento cultural? Galerinha, o renascimento cultural está ali entre o século XIII e até o século XVII. Ou seja, entre os anos 1200 e pouco até os anos 1600 e pouco, nós temos um grande momento de transformações culturais. A medicina consegue evoluir bastante, a arte apresenta várias inovações, até o pensamento político muda, né? Nós temos ali Nicolau Maquiavel, pai da ciência política. A filosofia passa por um momento de forte maturação. A música também passa por grandes transformações. E talvez um dos maiores ícones, né, do Renascimento, a arte plástica, como a gente vai ver aqui nessa aula, cheia de figura interessante. Então, o Renascimento ele envolve arte, filosofia, ciência, literatura. O Renascimento não se deu de forma igual por toda a Europa. Ele começa especialmente na Península Itálica, um ambiente propício ali na Itália, né? Aquela botinha no meio do Mediterrâneo ali, muitos mercadores chegando e saindo, e com a queda de Constantinopla em 1456, nós temos ainda um maior fluxo, né, de refugiados ali de Constantinopla passando pela Itália, enfim, muitos mercadores, muitas pessoas querendo novidade. Então o ambiente é fervoroso, é frutífero, né? Para arte, filosofia, ciência e literatura. Então o movimento ele começa na Península Itálica, ele se expande pelo continente europeu, em cada localidade ali, aluno, adquirindo as suas peculiaridades ali. Houve localidades onde o Renascimento foi mais agudo na literatura, houve localidades onde ele estimulou muito o enfraquecimento da Igreja Católica, em outras localidades ele estimulou mais a arte plástica, né? Então, mas enfim, todo o Renascimento é fortemente estimulado pela invenção da imprensa por Johann Gutenberg, um alemão. Discute-se muito quem que criou a primeira máquina de imprimir papel, mas a gente coloca muito do crédito aí a Gutenberg. Gutenberg, quando a gente fala a palavra imprensa, vem da palavra prensar mesmo, né? Apertar alguma coisa. Então ele cria máquinas ali que tem tipos móveis ali com letras e eles carimbam no papel o que seria a parte escrita. E essas são as primeiras máquinas capazes de fazer a impressão. Daí que nós associamos a Gutenberg a invenção da imprensa. A gente está salientando a invenção da imprensa, pois ela é muito importante para a difusão do conhecimento, já que ela aumenta a quantidade de livros na praça, aumenta o acesso à literatura, não é mesmo? Um outro ponto importante é a queda de Constantinopla, o fim do Império Bizantino. O Império Bizantino ele foi uma parte que sobreviveu ali do antigo Império Romano, né? O Império Romano caiu no ano 476, mas a sua outra capital, Constantinopla, não caiu, né? Compondo ali um império chamado Império Bizantino. A queda do Império Bizantino marca
oficialmente o fim da Idade Média. É claro, quem estava vivendo ali na época, né? Oba, vamos sair da Idade Média, é isso, amanhã, 3 da tarde, vamos começar a Idade Moderna. Não! Quem estava vivendo isso daí não estava sentindo as mudanças. Essas datações que temos aí, como tomada de Constantinopla, fim da Idade Média, elas são feitas posteriormente por historiadores, especialmente no final do século XIX, né, lá para 1800 e pouco. Quem estava vivendo não estava percebendo as mudanças, até porque as mudanças eram pequenininhas, graduais. Em muitas localidades elas até demoraram muito para acontecer. Mas com a queda de Constantinopla, ali onde hoje é a Turquia, nós temos muitos sábios, muito conhecimento bizantino viajando pela Europa, passando especialmente ali pela Itália. Isso causa grandes mudanças na arte, na literatura, na música, como eu te falei, até porque nós tínhamos uma burguesia que estava disposta a consumir essa arte aí. O burguês consumidor de arte, chamamos ele de mecena. Lembre-se dessa palavra, é o mecena. O mecena consome essa arte aí. Ele tem dinheiro, ele quer ser visto como o intelectual, consumidor de arte, consumidor de literatura, colocando seus filhos na escola. O Renascimento estimula muito a educação, o consumo da arte, né? Fortemente impulsionado pela burguesia. Durante a Baixa Idade Média, a burguesia ficou muito poderosa, fazendo todo tipo de negócio. Eles conseguiam muita mercadoria pela Rota da Seda, que passava lá pelo Oriente, especialmente pela Índia, mas conseguiam mercadorias de localidades mais distantes também, como da China, por exemplo. Muitos burgueses ficaram extremamente ricos, ao ponto de começar até mesmo a interferir politicamente nos governos. Mas de interferência política a gente vai falar numa outra aula, né? Aqui gravura da queda de Constantinopla, bem bacana. E aqui eu vou lançar 3 perguntas para vocês, que é para você ver se consegue respondê-la, tá? Se você vê que não está conseguindo, eu acho melhor voltar o vídeo ali no tempo um pouquinho, né? E assistir de novo, talvez com mais atenção. Nem aqui, a letra A. Como a prensa de Gutenberg alavancou o Renascimento? Você entendeu isso? A imprensa de Gutenberg, ela democratizou o acesso à literatura. O primeiro livro a ser impresso e vendido pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Olha que interessante. Posteriormente, outros livros começam a ser vendidos. Não só livros enormes, mas até, com o passar do tempo, livros de bolso. E posteriormente, até mesmo, jornais começam a ser difundidos graças à imprensa de Gutenberg. Inclusive, se não fosse essa invenção dele, você não teria apostilinha, né? Não teria máquina de xerox, não teria estante de livro em casa, já que graças a esse cara que os livros aí começam a ser impressos. Antes do Gutenberg, toda a literatura era feita à mão, por copistas. Isso, as pessoas tinham que copiar ali, letrinha por letrinha. Já imaginou o trabalho dos caras que tinha que fazer uma cópia da Bíblia? Tinha que fazer uma cópia de qualquer documento público ali, enfim, era horrível o acesso ao conhecimento. E a imprensa de Gutenberg agiliza isso. E questão B. Quais consequências a tomada de Constantinopla levou ao Renascimento? Aluno, aqui você raciocina comigo que com a queda de Constantinopla, nós temos muitos sábios e pessoas detentoras do conhecimento fugindo para a Europa, especialmente para a Península Itálica, difundindo por ali o conhecimento. E letra C. Quais os primeiros locais europeus a receberem influência do Renascimento? Aluno, aqui eu reforcei com você várias vezes, né, que foi a Península Itálica. E faço isso porque é muito comum perguntarem em prova onde começou, né? E por que tinha que ser a Península Itálica? Bom, quando você olha essa área, que parece uma botinha, convenhamos, né? Ela está ali no meio do Mediterrâneo. Seus portos, até hoje inclusive, né? Sempre muito movimentados.
fazendo com que passem por ali todo tipo de mercador, todo tipo de pessoa, todo tipo de ideia, estimulando então aí o renascimento, não é mesmo, aluno? Assim, então, nós temos pessoas passando com muito conhecimento, com muita arte por ali. A vida urbana vai ficando cada vez mais valorizada, vai ficando fervorosa, vai acabando a Idade Média, né, baixa Idade Média. Muita gente deixando os feudos para vir tentar trabalhar na cidade, sair ali da tirania do senhor feudal, tentar outra coisa. Vale a pena ressaltar que tinha terminado há pouco tempo as longas e mortíferas cruzadas, que foram uma série de guerras entre islâmicos e católicos, que se estenderam por mais de 190 anos, praticamente 2 séculos, de disputas entre cristãos e islâmicos, ali pelo controle do Oriente. Os islâmicos acabaram vencendo batalhas importantes lá no Oriente, e isso reduziu um pouco a população europeia. Isso diminuiu a autoridade de muitos senhores. Isso ajudou até mesmo num processo de renascimento de certas cidades. Ali com o comércio. Num primeiro momento, claro, né, houve conflito com os islâmicos. Mas num segundo momento, uma relação de amizade. Né, ali estão indo ali para o Oriente para batalhar, legal, mas islâmico, chega aí, tapete bacana em islâmico. Quanto custa? Vende para mim esse tapete aí. O islâmico vende, esse tapete é revendido na Europa. Bem, você entendeu, né? O islâmico vende cortina, vende mobília, alimentos, ferramentas. E tudo isso é revendido na Europa, nas chamadas feiras. Essas feiras aí vão se tornando cada vez mais movimentadas. Isso aumenta as cidades, populacionalmente falando, enriquece uma nova classe chamada burguesia e deixa todo o ambiente pronto para uma grande transformação cultural, e o nome dela é o Renascimento, e a gente está nessa aula aí vendo esse processo, né? Na literatura, nós temos o surgimento do humanismo. Se antes do Renascimento a única obra, a principal obra literária era a Bíblia, agora com o Renascimento surgem outras formas de literatura, valorizando o intelecto humano, valorizando o amor, a curiosidade. E aí nós temos o livro Utopia, de Thomas Moros, que fala de uma cidade que apareceu flutuando ali num lugar da Inglaterra, e está todo mundo curioso sobre o que é a cidade voadora. Esse livro foi um sucesso na época e estimulou muito a forma de se escrever naquele período. Thomas Moros ali com Utopia, então escreve um livro que vende muito bem. Há uma retomada do conhecimento greco-romano, que também ficou por baixo durante a Idade Média. Agora, com o Renascimento, as pessoas voltam a se interessar pelo conhecimento greco-romano, né? Sua história, sua filosofia, sua mitologia ali com divindades como Zeus, Hércules, tudo isso sendo muito visitado. E não posso deixar de citar do autor português Os Lusíadas, né, de Luís de Camões, Camões aí da língua portuguesa. Em Os Lusíadas, Camões também valoriza muito o amor humano, o heroísmo, ele valoriza ações humanas. Você pode perceber que eu estou falando muito humano, né? É um momento de humanismo, de valorização do ser humano. Até mais do que isso. A Idade Média partia de um princípio chamado de teocentrismo, né? Deus, centrismo ao meio. Então tudo era Deus, 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 Deus. E com o Renascimento, tudo bem, Deus é importante. As pessoas continuam rezando, continuam indo à igreja, beleza. Mas o humano começa a ser muito valorizado. Então assim nós temos uma releitura aí, né, que é o teocentrismo, uma nova abordagem da sociedade da época, né? Então nós temos também Leonardo da Vinci, né, o chamado artista cientista, muito importante para anatomia, para várias invenções.
Para a arte, né, talvez o livro, a obra de arte mais conhecida do mundo, ali, a Mona Lisa, é de Leonardo da Vinci também, o classicismo. Então perceba que a arte se transformou muito até a Idade Média. As pinturas pareciam coisa feita por criança, eram pinturas chapadas, vamos assim dizer, sem sombreamento, sem profundidade, sem perspectiva, eram figuras sempre muito simples. E com o Renascimento, você pode perceber aqui a valorização das formas, do corpo humano, como você percebe nessa mulher aqui. Olha esse quadro de 1485, a valorização das formas humanas. Aqui é o nascimento da deusa Vênus nesse quadro, né? Um dos quadros mais conhecidos também da história, de Sandro Botticelli. Então, aqui nós temos um evento da mitologia romana, na verdade, né? Vênus, deusa da beleza da mitologia romana. Então, é por isso que foi dito a vocês agora há pouco que há um maior interesse pelo conhecimento greco-romano. E muito da arte, da literatura, fala dos eventos greco-romanos, como você pode perceber aqui, né? E são muitos quadros, né? O triunfo da Vênus aqui. Então nós temos uma arte muito forte nessa época aqui, né? O Cisne aqui de Leonardo da Vinci, o Triunfo da Vênus aqui de Ângelo Bronzio. Perceba que todos eles valorizando as formas humanas. Se a Idade Média tinha medo de valorizar o corpo humano, só colocava Deus, 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 Deus. Agora com o Renascimento, Deus continua importante, tudo bem, mas a criação humana, o próprio corpo humano, o que simboliza o corpo humano é muito valorizado também, como você percebe aqui por esses quadros, né? Vale muito a pena também analisar a arte sacra, né? Que é a arte feita nas igrejas. Olha esse quadro, que coisa mais linda. O Juízo Final de Michelangelo, né? De Capela Sistina. Olha que bonito aqui as divindades cristãs aqui, tudo na igreja, né? E perceba também a valorização do corpo humano, divindades com as pernas de fora, divindades sem camisa, divindades sem calça. Então é um momento de exposição do corpo humano, e não de esconder o corpo humano. Foi uma tendência artística daquela época, né, pessoal? Dos anos ali, 1300 e pouco, 1400 até 1500 e pouco, a valorização artística, né, do humano. E a gente coloca isso daí como o antropocentrismo. Muito legal, né? Olha só essa arte. Não é à toa que pessoas do mundo inteiro viajam para a Itália para poder ver esses afrescos aí das igrejas, ver essa linda arte sacra. Olha aqui esse trecho da arte sacra, onde eu estou com o cursor em cima. Aqui é a criação de Adão. Talvez uma das pinturas mais conhecidas da história, né? De Adão quase tocando ali na ponta do dedo de Deus. Essa tela faz parte de um conjunto de telas ali de Michelangelo, sendo que este ponto aqui talvez seja um dos mais conhecidos. Os principais artistas, nós podemos colocar Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Tiziano Vecellio e Paolo Veronese. Aqui você pode perceber que dá para fazer as Tartaruga Ninja, né? Tanto que a inspiração das Tartaruga Ninja, o nome delas é Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, que não está aqui, né? São nome de artistas renascentistas. Olha que negócio bacana, hein? Se você não sabia e ficou sabendo agora, dá like aí, que o nome das 4 Tartaruga Ninja se deve, né, a 4 dos principais artistas renascentistas. Olha que bacana, hein? No campo da literatura surge a prosa, surge o soneto, conteúdos críticos, políticos, por exemplo, né, como de Nicolau Maquiavel com O Príncipe, um pouco antes do italiano Maquiavel.
Nós tivemos também o inglês Thomas Hobbes ali com Leviatã. Tudo isso dentro de um movimento de crítica à cultura medieval, temas abordando a sociedade renascentista. Olha que legal, que bonito, né? E os principais autores aqui, os escritores da época: Dante Alighieri com a Divina Comédia, Miguel de Cervantes ali, que é espanhol, com Dom Quixote de la Mancha, Giovanni Boccaccio com Decameron, o português Luís de Camões com Os Lusíadas, Erasmo de Roterdã, holandês, com Elogio à Loucura, e ele, o inglês, o meu xará, William Shakespeare, com Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta e O Mercador de Veneza. A ciência também passa por grandes transformações ali no período renascentista, mas essas vamos deixar para a parte 2 aí do vídeo. Quem acompanhou até aqui, obrigado. Considere se inscrever no canal, não custa nada para você, mas me ajuda muito. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais. Bons estudos, meus champions!